Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. E hoje a gente vai falar sobre a ação prodigiosa do anjo que traz livramento, o anjo que traz proteção, o anjo que visitou Tobias e Sara, e o anjo que guiou os passos dessa santa extraordinária Santa Miriam, e o anjo que guia os teus passos. Como você vai aprender com um anjo, como experimentar essa proteção dele, como você vai aprender que o anjo pode te socorrer, te proteger em várias necessidades. Hoje é um dia de experimentar como um anjo vem depressa nos socorrer. E eu já te convido para a gente abrir esse momento de formação e de oração, você rezar junto comigo e com a irmã Terezinha, essa oração que está aqui no nosso livro. Uma oração, está aqui no finalzinho do nosso livro, deixa eu abrir aqui a página. Pronto, na página 316 você abre do seu livro para nós rezarmos juntos essa oração. Santo anjo, meu conselheiro. Inspirai-me. Santo anjo, meu defensor. Protegei-me. Santo anjo, meu fiel amigo. Pedi por mim. Santo anjo, meu consolador. Fortificai-me. Santo anjo, meu irmão. Defendei-me. Santo anjo, meu mestre. Ensinai-me. Santo anjo, testemunha de todas as minhas ações. Purificai-me. Santo anjo, meu auxiliar. Amparai-me. Santo anjo, meu intercessor. Falai por mim. Santo anjo, meu guia. Dirigi-me. Santo anjo, minha luz. Iluminai-me. Santo anjo, a quem Deus encarregou de me conduzir, governai-me. Amém. Amém. A gente agradece ao nosso anjo da guarda e agradece ao bom Deus, porque nos deu um anjo protetor. E hoje começamos esta saga com São Rafael Arcanjo. Serão 3 dias de formação e experiência com esse anjo fantástico, protetor dos viajantes, aquele que expulsou o inimigo dos relacionamentos. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso com a nossa querida irmã missionária Alessandra Santos, mas hoje a gente fala da experiência de um anjo que nos guia. Da experiência de um anjo que toma a frente do caminho, como a gente ouviu, Êxodo 23, 20, porém um anjo à tua frente. E este anjo é o anjo Rafael. Abre lá nessa nossa formação do dia de hoje, nós estamos hoje já no 10º dia, o anjo que guia o teu caminho. E aqui a gente vê logo no início, em Tobias 3, que houve uma oração feita por Tobias e por Sara. E essa oração ficou respondida pela graça de Deus, que enviou São Rafael para guiá-los. E depois está lá no livro de Tobias capítulo 5, como está aqui: de onde és tu, ó bom jovem? E ele respondeu: sou israelita. E depois ele continuou falando que vai guiar, e de fato guiou Tobias até encontrar com a sua esposa Sara. Ele conseguiu, junto com o auxílio de São Rafael, a expulsar o demônio Asmodeu, que matava os maridos de Sara. Ele conseguiu trazer a cura para o seu pai Tobit. Ele conseguiu fazer tantas coisas. Por quê? Porque ele foi autorizado e eles experimentaram se deixar cuidar pelo anjo da guarda. A gente precisa se deixar cuidar pelo anjo da guarda. E eu quero que você pegue aqui, logo no nosso primeiro parágrafo aqui, porque diz o quê? Esse anjo nos protege dos perigos e guarda-nos do mal. Às vezes nós podemos nos perguntar como o nosso anjo conhece o caminho. E aí a gente lembra que os anjos são diferentes de nós. Nós, às vezes, não conhecemos todos os caminhos, não sabemos por onde anda, colocamos o navegador para chegar a algum lugar ou outro. A gente tenta de memória lembrar como é, mas o anjo conhece todos os caminhos. Por onde você anda, o teu anjo vai à tua frente para te proteger. E às vezes você não imagina de quantas coisas difíceis o teu anjo te livrou. De quantas coisas difíceis o teu anjo te livrou porque te inspirou a desviar para cá. Quantas vezes o teu anjo te protegeu de coisas impressionantes. Eu sempre lembro de uma história que uma religiosa me contou que ela estava dirigindo, como sempre fez, numa rodovia de 3 faixas. Estava dirigindo e tinha
um caminho tranquilo na sua frente, e ela disse, estava lá tranquila, dirigindo como sempre. Eram 3 faixas, ela estava na faixa do meio, na velocidade permitida, a 60 km por hora, e ela ouviu muito suave uma voz: mude para a faixa da esquerda. Ela achou estranho, porque não tinha nenhuma razão de mudar, e ela ouviu: mude para a faixa da esquerda. E olha, que ela ouviu esse apelo, ela entendeu que era o anjo da guarda, e ela mudou para a faixa da esquerda. E a hora que ela mudou, à frente tinha um caminhão, mas um pouco mais na frente, que estava tranquilo. De repente esse caminhão teve alguma pane e parou de uma vez, e ela não conseguiria parar, mas ela conseguiu passar sem problema nenhum, evitando o acidente, porque ouviu o anjo da guarda. E é isso que a gente vai aprender hoje, como experimentar essa proteção do anjo da guarda, como ele passa à frente, e ele toma a dianteira e vai nos libertando. Então ele conhece todos os caminhos e sabe, acompanhando todas as coisas. Tem mais ainda aqui outra passagem, deixa eu abrir aqui na outra página, que diz assim, lá na página 82... nós temos o nosso anjo da guarda, que nos guia no caminho da nossa salvação e da nossa amizade com Deus. O cultivo dessa amizade, com certeza, é aquilo de mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. E eu pergunto, como é que está a sua amizade com o teu anjo da guarda? O que você tem feito para crescer nessa amizade? Você tem pedido o socorro dele ao longo do dia? Tem pedido ajuda para ele? É isso que a gente vai ver hoje, que aconteceu com essa santa extraordinária, Santa Míriam, de Jesus crucificado. Experimentou um socorro do anjo da guarda em horas impressionantes, que ela estava para morrer. Ela experimentou, essa aí é a imagem da Santa Míriam, uma santa fantástica, uma santa extraordinária que tinha grande intimidade com o seu anjo da guarda. E há ainda aqui uma outra passagem lá no finalzinho da página 22 que diz o que o anjo ajuda. Ele ajuda a evitar o pecado, a fugir das tentações, a subtrair-se, ou seja, se afastar das más influências. Ele elimina obstáculos, ilumina e fornece todo tipo de ajuda. Então a gente vai ver isso que aconteceu na vida da nossa grande santa, Santa Míriam de Jesus crucificado. Isso que São Rafael fez com Tobias e Sara, e fez também com essa nossa grande amiga, com essa Santa Míriam de Jesus crucificado. Uma santa que a gente tem que falar, das maiores místicas da história da igreja. E essa experiência com o anjo valeu a ela muitas graças de proteção. Vou contar brevemente, ela nasceu no século XIX e, claro, ela já tinha experiências muito fortes com Deus. Nossa Senhora prometeu que ia cuidar dela, mas Santa Míriam ficou órfã, muito nova, de pai e de mãe, com 3 aninhos, e foi cuidada por um tio dela, e na primeira experiência que ela teve com aquela que ela reconhece como a primeira manifestação do anjo, houve um homem que chegou na casa dela. E esse homem que chegou na casa dela, ela experimentou isso como a própria presença do anjo, porque esse homem, ela era muito pequenininha e não lembra disso, mas contaram para ela que ele pegou ela no colo e num suspiro falou com os seus pais, com seu tio, aliás, porque seus pais já tinham morrido, falou assim: cuide dessa menina, tome conta dela. Só que por muitas coisas ela acabou saindo de onde ela vivia, lá na Terra Santa. Ela nasceu na Terra Santa, numa cidadezinha que se chama Belim, bem pertinho de Nazaré, só que ela foi parar lá em Alexandria do Egito. E lá que aconteceu aquele episódio impressionante com Santa Míriam. Ela estava lá em Alexandria vivendo com um tio, tinha 13 anos de idade, quando o tio arranjou um casamento para ela, como era costume naquela época, mas ela disse que não queria se casar, porque queria entregar a sua pureza para Deus, não queria se casar daquela forma, e o tio a espancou. Depois começou a tratá-la como empregada doméstica, e ela estava numa situação muito difícil com aquele tio, e ela pensou em voltar para morar perto do seu irmão lá na Terra Santa. E ela sabia que tinha uma pessoa que, embora sendo muçulmano, poderia ajudá-la para levá-la lá para a Terra Santa. E ela procurou esse homem muçulmano e contou a história para ele.
que ela queria morar com o irmão. E aí ele perguntou, mas o que houve? Aí ela contou a história que ela tinha sido espancada pelo próprio tio, que ela estava querendo fugir para morar com o irmão. E aí esse homem falou assim, ele era muçulmano e disse assim, que absurdo, essa religião cristã é um absurdo, como é que um homem faz isso? Você deve se converter a ser muçulmana e aí tudo vai ficar melhor. Quando ele falou isso, ela já percebeu que ele tinha uma segunda intenção de também ficar com ela. E ela percebeu que ela não queria ser muçulmana e ela falou em voz alta, sem medo de coisa nenhuma. Eu nasci e quero morrer como católica, apostólica romana e eu vou viver assim. E o homem ficou tão tomado com uma ira, tirou uma espada daquela cimitarra deles e foi e cortou o pescoço dela. Cortou e jorrou tanto sangue, ele achou que ela estava morta e jogou-a numa rua. Nessa hora, ela, morta, não morta, ninguém sabia direito como estava e tal. Ela chama esse episódio de seu martírio depois. Ela foi salva por uma experiência mística profunda. Nossa Senhora a levou para uma gruta. E lá nessa gruta, ela cuidou de Santa Míriam por 30 dias. Santa Míriam diz que ela não dizia nada, somente sorria e incentivava ela a descansar e a dormir e fazia curativos no seu pescoço. Depois, quando ela morreu, no final da sua vida, o médico foi ver o tamanho do corte. Era um corte de 10 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura do seu pescoço, e o médico disse, era impossível uma pessoa ter sobrevivido com um corte desse tamanho, mas ela sobreviveu por uma graça de Nossa Senhora. E aí depois ela foi sendo guiada por Deus e acabou indo lá para a Terra Santa de fato, e aí tem a experiência fortíssima com o anjo da guarda. Olha como foi essa experiência. Apareceu um jovem, que ela disse que era muito bonito, que a acompanhou e disse a ela, olha, eu quero te acompanhar até o Santo Sepulcro. E acompanhou a ela, só que ela sentia nele uma paz e uma pureza celestial. Ela sentia uma grande graça com ele. E ela sentia que ele não queria se casar com ela, nem queria fazer nada contra ela, mas queria protegê-la. E eles dois foram juntos à igreja do Santo Sepulcro. E essa experiência com esse anjo da guarda, e ele chegou lá na igreja do Santo Sepulcro e ele falou com ela. Vamos rezar aqui. E ela falou assim, eu vou entregar a minha virgindade aqui diante do Senhor, mas eu quero que você entregue também. E os dois se entregaram. Depois desse tempo, ele guiou-a até chegar ao porto onde ela pegaria o navio para ir onde o seu irmão morava. E aí ela já não viu mais esse anjo da guarda, que ela foi ver 10 anos depois, já quando ela era monja carmelita, e esse anjo dava instruções para ela. Muitas vezes, eu e você temos experiências, e talvez a gente não consiga explicar, mas são experiências fantásticas com o anjo da guarda. Aconteceu comigo uma vez, eu contei isso há muito tempo, e eu preciso partilhar com você, porque essas coisas precisam ser contadas. E você talvez não esteja se lembrando quantas coisas fantásticas o teu anjo da guarda já fez por você. Uma vez eu estava no supermercado, e de lá eu ia pegar um pregador que vinha fazer uma pregação para cá, aqui na nossa casa. Eu estava dirigindo uma Kombi com outras irmãs. E aí eu estava dirigindo essa Kombi e, por esquecimento e distração, acabei trancando a Kombi. É como o Fusca, a gente pode trancar com a chave dentro. Pois foi o que eu fiz. Tranquei a Kombi com a chave dentro. Estava na hora de sair do supermercado. Daí a 5 minutos, 10, eu tinha que pegar o pregador, que morava bem pertinho do supermercado, e voltar aqui para o mosteiro. Meu Deus do céu, e agora? Rezei, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, aquela oração que a gente já conhece. Passou 5 segundos, chegou um segurança ao meu lado e disse, está precisando de alguma ajuda? Eu trabalho aqui. Eu disse, estou precisando, estou muito preocupado, porque eu acabei trancando a chave aqui dentro do carro, e aí eu preciso pegar o pregador e voltar para o convento. Ele disse, deixa que eu te ajudo.
e ele pegou numa árvore que ele tinha lá um fio, que já tinha um nó amarrado. Ele falou, algumas vezes as pessoas, acontece isso aqui, eu já sei como resolve. Ele colocou o fiozinho, abraçou o pino da Kombi, levantou e abriu a porta. E aí ele falou, muito obrigado. Eu perguntei a ele o nome dele, ele me disse, pronto. E aí eu fiquei muito feliz. Estava saindo do supermercado, eu pensei, não, eu tenho que agradecer a ele, tenho que dar alguma ajuda para ele, fazer alguma coisa, né? Fui voltando e perguntei a todos os seguranças onde estava ele. Ele disse, não tem ninguém aqui que trabalha com esse nome. Não tem ninguém. Essas experiências que cada um de nós tem com um anjo. Esses dias, uma das nossas guerreiras mostrou para mim um vídeo que eu fiquei muito impactado. Ela mostrou uma câmera de vídeo em um supermercado. Havia uma pessoa que estava trabalhando neste supermercado. Ele era o segurança e estava na porta de vidro. Era uma porta de vidro. É impressionante a história. Porque ele estava na porta de vidro e lá nesse local são feitas muitas orações e são invocadas muitas vezes a presença dos anjos. E a câmera mostra tudo perfeitamente, porque ele estava lá e de repente ele se afastou. Claro, movido pela ação dos anjos. A gente sabe, porque a pessoa que vive naquele supermercado invoca muito a presença dos anjos. E o que aconteceu? Uma mulher acabou passando mal e o carro dela entrou porta de vidro adentro. Se aquele homem tivesse lá, ele teria morrido. E se não tivesse morrido, tinha sido um acidente gravíssimo. Mas 2 segundos antes, ele que trabalha em pé, parado o tempo todo lá, se afastou para o outro lado. Isso são livramentos. Isso que aconteceu com a Santa Míria foi uma grande graça que o seu anjo a guiou e a acompanhou. Ela depois foi parar em Beirute, depois foi para a França, e lá na França, mais uma manifestação do anjo. Enquanto ela ia para a igreja todas as manhãs, ela trabalhava de empregada doméstica, ia para a igreja todas as manhãs, e ao chegar na igreja, quando ela estava voltando, sempre tinha um homem que a acompanhava com um menino nos braços. E ela, já com medo de acontecer de novo outra coisa, dizia, olha, não venha tentar nada comigo, porque eu sou completamente consagrada ao Senhor, entreguei a Ele a minha virgindade. Ele dizia, não, eu só vou te proteger até você entrar no convento, porque essa é a sua vocação. Ela não sabia, não tinha pensado nisso. Depois Deus providenciou tudo nessa experiência fantástica com o anjo da guarda. Esse anjo da guarda que foi manifestando na vida de Santa Míria. Como no livro de Tobias, São Rafael foi protegendo em cada passo. Esse anjo da guarda te protege. Quando você foi concebido, o anjo da guarda te foi entregue por Deus. E ele tem trabalhado pela sua salvação. Ele tem guiado os seus caminhos, ele tem instruído os seus passos. Mas por que a gente não escuta muitas vezes? Quantas vezes a gente ouve na nossa consciência, por meio do nosso ouvido, a gente ouve, não vai para aquela ocasião de pecado, porque vai acontecer um pecado. Não vai lá, porque você pode se perder. E a gente ouve essa voz e diz, mas eu posso chegar ali bem perto, mas eu não vou cair. Eu posso chegar bem perto, mas não vou pecar. E a gente fica brincando com fogo. Lembra do ditado? Quem brinca com fogo pode se queimar. E o seu anjo da guarda tem insistido, como ele tem insistido com Santa Míria de Jesus crucificado, quando ele tem insistido com Tobias, assim como São Rafael fez, ele tem feito com cada um de nós. Então essa experiência com o anjo da guarda é muito impressionante, que nós precisamos ter. Continuando aqui, uma história de Santa Míria, depois ela entrou lá no convento das Irmãs de São José, em Marsella. E lá ela começou a ter uma vida mística muito profunda. Ela começou a ter experiências místicas, ela via a Santíssima Virgem Maria, ela tinha uma união muito grande com Jesus e ela pediu a Jesus a graça de participar das dores da paixão dele. E ela, inclusive, recebeu os estigmas. Recebeu os estigmas numa quinta-feira, e quando chegou na sexta-feira, ela começou a marcar os sinais como se ela tivesse com a coroa de espinhos. É impressionante, não é? A gente vê como essa santa
como essa santa foi tocada pela graça de Deus. O sangue escorria e tudo, e ela viveu estigmatizada por um bom tempo. E foi tanta comoção nesse convento das Irmãs de São José, que depois as irmãs falaram com a superiora e a superiora entendeu. Essa menina é mística demais. Não dá para viver conosco, ela precisa viver numa vida mais escondida, mais oculta. Ela precisa ir para o Carmelo. E lá no Carmelo ela foi. No Carmelo da cidade de Pau, que fica bem pertinho de Lourdes, lá na França. Ela viveu lá nesse Carmelo por um bom tempo. E lá no Carmelo, agora, preciso contar para você. Esse episódio da história dos santos da igreja é único. Nunca se ouviu dizer que uma santa canonizada pela igreja tenha tido 40 dias de possessão do demônio e depois, em seguida, 4 dias de possessão de um anjo. Isso é impressionante da história de Santa Míria e é impressionante como ela passou por isso e como foi o desenrolar da história. Porque ela se ofereceu para sofrer essas coisas, para expiar tudo aquilo que Jesus sofria, tudo aquilo que ela passava. E eu peguei aqui algumas partes desse relato. Deixa eu pegar aqui onde está. Pronto, está aqui nessa outra página. Eu peguei as anotações para a gente não se perder naquilo que o inimigo foi falando pela boca dela e da raiva que ele sentiu. Como assim, irmão Emanuel Maria? O inimigo tinha ódio dela porque ela era muito humilde e muito pura. Você sabe que o demônio odeia a humildade e a pureza, porque ele é orgulhoso desde o princípio. São Miguel o derrotou, está aqui atrás de mim São Miguel, pisando nele, porque deu o brado, quem como Deus, e ele, orgulhoso, foi pisado por São Miguel. E é dessa forma que o demônio foi pisado, porque ele era orgulhoso, mas ele foi diante do Senhor. Como Jó, que foi tentado pelo Senhor, ele foi lá, deixa eu tentar ele, para ver se ele permanece fiel. Ele fez a mesma coisa com Deus, para tentar Santa Míria, e falou, eu posso tomar posse do corpo dela por 40 dias, e o Senhor deu a permissão e disse, não toque na sua alma, mas você tem a permissão de tocar no seu corpo. Pouco tempo antes da possessão acontecer, Santa Míria teve a visita de Jesus, que disse para ela, fica tranquila, eu vou te ajudar, você não vai sentir a minha presença, mas eu não te abandonei. Depois Nossa Senhora apareceu para ela, preparando o coração dela, dizendo que ela era filha amada, que ela não se desesperasse, mas logo em seguida veio o inimigo de Deus e tomou posse dela. E essa possessão foi uma possessão muito violenta. Ela tinha as manifestações exteriores, que são tradicionais, que a gente fica meio assustado, mas ela teve também algumas falas que o inimigo falava, que eu queria ir lendo aqui e acompanhando para você. Olha o que ele disse aqui. Em primeiro lugar, o demônio exclamava, eu sou o tentador, eu sou o tentador. Depois ele disse, eu semeio a divisão em todo lugar e faço o que eu quero. E o demônio queria semear a divisão onde ele estava. Por isso, aprenda. Quando no teu local de trabalho há alguém que semeia a divisão, quando no teu local de trabalho há alguém que semeia a fofoca, alguém que leva uma conversa para cá, pega e leva a conversa para outra e diz a outra conversa da outra, a outra conversa da outra, essa pessoa está sendo instrumento do inimigo. Essa pessoa está sendo usada pelo inimigo, porque ele disse aqui, eu semeio a divisão em todo lugar e faço o que eu quero. Só que ela permanecia fiel e a cada vez que ele dizia, ela dizia, eu espero na misericórdia de Deus, vai-te embora Satanás. E depois outras vezes ela glorificava a Deus. Depois de muitos ataques, mais uma vez ela disse, tens muito a fazer Satanás, tu podes torturar-me, aniquilar-me, mas só o que Deus permite. E ele disse, logo mais vai vir Lúcifer,
aquele que é o príncipe dos demônios para tomar posse do corpo dela. E ela disse assim: ofereço os meus sofrimentos pelos inimigos de Deus, para que o amem como São João. Deus seja bendito. E aquele momento de possessão foi muito forte e foi caminhando. Depois, mais uma vez, ele insistiu com ela para que ela pecasse. Ela disse: eu uno os meus sofrimentos aos sofrimentos do meu Senhor em reparação pelos pecados do mundo. E o inimigo estava ficando com raiva. E aí depois ele, desesperado, disse assim: eu perco tudo. Vou pedir ao mestre que deixe que eu não a tente mais. E ela caiu como se fosse morta, mas depois o inimigo voltou e disse: o mestre me disse para que eu a tente até quando eu quiser. E depois continua essa história e o inimigo vai. Mas depois de muitas e muitas derrotas, passam-se os dias e ele fala: vou-me embora, eu não posso ficar mais. Não suporto essa humildade, não suporto essa pureza. E depois disso, ela disse, voltando a si: meu Deus, eu ofereço todos os meus sofrimentos, passados, presentes e futuros, para as almas que estão cegas, para que vejam que Ele existe. Ofereço junto com Jesus, junto com as almas que sofreram por amor, sem ter consciência disso. E aí continua a história, é muito impressionante. E o inimigo foi forçado para ficar lá para a sua própria humilhação. Ele não queria ficar mais lá porque ele não suportava a santidade de Santa Míriam. Mas ele ficou por 40 dias, como tinha sido permitido, e cada dia ela oferecia. Mas agora vem o mais impressionante. Depois dos 40 dias, exatamente 40 dias, o demônio foi embora e Jesus veio e purificou o corpo dela. É o que diz aqui essa narração. Ele veio e purificou o corpo dela. Ela foi liberta, ela foi completamente liberta. Olha, diz assim: de repente, a irmã Maria de Jesus crucificado levantou-se da cama, porque ela tinha sido liberta e Jesus veio. O seu rosto estava radiante, os seus olhos brilhavam como 2 diamantes, um sorriso celestial tocava os seus lábios. Todos os presentes estavam de joelhos e o mesmo grito saía de todas as bocas ao mesmo tempo: Jesus! Só que logo em seguida, um anjo veio, tomou posse do corpo de Santa Míriam e ficou lá por 4 dias. Já imaginou o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. A senhora já tinha ouvido falar? A senhora já tinha ouvido falar disso? Nunca tinha ouvido falar que um anjo tomasse conta do corpo de uma mulher, de um homem, de ninguém. Mas aconteceu aqui com essa santa, tudo documentado pelo seu diretor espiritual. E aí diz: e ela começou a exortar as irmãs. E essa parte é muito linda, porque ela começa a exortar as irmãs a viverem o que deve ser vivido na vida religiosa. A primeira frase que o anjo disse pela boca de Santa Míriam foi essa: a Santa Virgem pede a vocês a humildade, a simplicidade e a prática de toda a regra. E depois ela disse: Jesus é o meu doce refrigério. E daí para frente são 4 dias de exortação do santo anjo para ela, para que ela experimente essa união com Deus, para que ela e as outras irmãs vivam a obediência na regra, para que elas sejam humildes, para que peçam perdão umas às outras. E o anjo fala que o maior obstáculo é a divisão dentro da comunidade. E o anjo exorta aqui para Santa Míriam porque ela era religiosa. Só que a gente pega essa exortação para a nossa família. E eu falo para você que vive em família, você preste atenção, porque o maior obstáculo para a graça de Deus viver na sua família é a divisão. E a gente deve lutar com todas as nossas forças para que essa divisão caia por terra. Porque diabo significa divisor. E nós queremos que
haja a unidade. Foi essa oração de Jesus, quando ele lá em João disse que sejam um. Isso é o que é o fruto do Espírito Santo, porque um dos frutos do Espírito Santo é a unidade. E esse fruto do Espírito Santo é graça de Deus. E assim nós aprendemos com Santa Míriam de Jesus crucificado. Assim nós aprendemos mais com ela. É claro, nessa pregação é mais curta na nossa live, mas você que quer conhecer mais sobre Santa Míriam, aqui no nosso canal tem um vídeo em que eu falo 1 hora sobre a experiência dessa santa extraordinária, de uma santa que entrou para a história como das maiores místicas da história da igreja. E qual é o ensinamento que a gente aprende de Santa Míriam? Qual é o ensinamento que a gente aprende da nossa intimidade com o anjo? Como eu posso crescer nisso? Como eu posso crescer nessa união? Em primeiro lugar, a oração. A gente viu aqui no início do nosso livro que, olha só, eu vou pegar mais uma vez aqui o livro, porque olha o que diz o texto que está logo no início. Você que está com o livro em mãos, abre aí na página 80. Lá no livro de Tobias, capítulo 3, versículos 24 a 25, diz assim: essas duas orações de Tobit e de Sara foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Então, o primeiro ponto para você entrar em intimidade com Deus é a oração. A oração, pedir a Deus, porque assim Deus vai enviar o seu anjo da guarda e o seu anjo da guarda vai te proteger. E, claro, a gente já está no nosso tempo, mas eu queria ler para você um último trecho que não está aqui no nosso livro, mas você pega a sua Bíblia, está lá no livro de Tobias, capítulo 12, versículos de 6 a 15. Eu não vou ler tudo, mas aqui a gente tem o programa de vida que um anjo ensinou. Um próprio anjo veio do céu e foi São Rafael, e ele veio aqui para a terra para ensinarmos como nós podemos ter intimidade com Deus, como nós podemos aprender com o anjo, como a nossa vida pode ser diferente. Então ele falou-lhes discretamente, diz o glorioso São Rafael. Deixa eu pegar aqui na Sagrada Escritura, que aí eu acompanho aqui na Sagrada Escritura junto com você. Será que eu encontro rápido aqui? Tobias 12, de 6 a 15. Vamos lá. Onde está? Tobias. Ixi, acabei perdendo aqui na Bíblia. Vamos lá. Antes dos Macabeus, pronto. Tobias 12, de 6 a 15. Diz assim: bendizei o Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente, porque ele usou de misericórdia para conosco. Primeiro ponto, anota, nós devemos aprender a agradecer a Deus. E assim nós vamos ter mais intimidade com o nosso anjo da guarda e vamos experimentar mais proteção dele. E ele continua: é bom conservar escondido o segredo do rei. É coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Aquilo que Deus tem feito de maravilhoso na sua vida, você proclama. Mas os seus sonhos, que Deus tem colocado no seu coração, você guarda para Ele. E deixa o Senhor ir realizando os sonhos. Você confia. Não partilha seu sonho com todo mundo, não. Se, claro, tem uma pessoa muito especial para quem você pode partilhar, alguma amiga muito próxima de oração, alguma irmã sua, um irmão, alguém que você sabe que é uma pessoa de Deus, claro, partilha. Mas aqui está bom guardar os segredos do rei, mas louvar o que Deus tem feito. E por isso você manda o testemunho, como dá glória a Deus o testemunho do Paulo de hoje, como deu glória a Deus o testemunho daquelas nossas irmãs que deram ontem e anteontem no nosso texto do combate. Dá glória a Deus com seu testemunho. E isso atrai a presença dos anjos. Continua na sua Bíblia, continua São Rafael. 8. Boa coisa é a oração acompanhada com jejum. E a esmola é preferível aos tesouros escondidos. Jejum é poderosíssimo. Amanhã é sexta-feira, é dia de jejum. Eu convoquei o pelotão da Pompeia, dou as boas-vindas para aqueles que não conheciam hoje o poderoso texto do combate. O
Pelotão da Pompeia e todos nós da família Exército de São Miguel vamos fazer amanhã um jejum e a nossa oração amanhã vai ser poderosíssima, começando no Santo Rosário, juntando oração e jejum. Está aqui, você quer ter mais intimidade com teu anjo da guarda? Faça esse jejum às sextas-feiras. Experimente jejuar e Deus vai dar essa graça tremenda, mas não somente o jejum, há também essa esmola, e a esmola junto, eu preciso partilhar com você, porque muitas vezes a gente precisa devolver o dízimo, a gente precisa ajudar as obras de Deus, porque é isso que está dizendo aqui, e é claro, ajudar os mais pobres, ajudar aqueles que mais necessitam, e assim nós ganhamos intimidade com o nosso anjo da guarda, porque a esmola está aqui, livra da morte, apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e vida eterna. E aí ele continua explicando quem ele é e fala no final, versículo 11, vou descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, e ele fala desse cuidado que ele tinha por enterrar os mortos, o Tobit, o pai do Tobias, no final ele diz aqui, eu apresentava tuas orações diante do Senhor. Então saiba que o teu anjo da guarda apresenta as tuas orações diante de Deus. Não é maravilhoso isso? Quando você pensa que aquelas suas orações estão sendo ofertadas, na hora da missa do ofertório, você fala, Senhor, lembra do meu esposo, Senhor, lembra da minha mãe que está precisando tanto, Senhor, lembra daquela minha amiga, e você vai rezando naquela hora, o anjo pega aquela oração e oferece para Deus. E une aquela oração ao sacrifício de Cristo. E há ainda uma última coisa que ele diz aqui. Eu apresentava as tuas orações, era isso, diante do Senhor. E assim ele apresentou as orações diante do Senhor. Nosso tempo já acabou agora, mas é muito bom a gente estar aqui, mas depois pega o livro de Tobias, pega essa passagem de Tobias 12, aprende com ele, aprende a rezar e a crescer nessa intimidade, e eu tenho certeza que você vai experimentar coisas extraordinárias da união com seu anjo da guarda. A gente, antes de partilhar um pouquinho desses avisos, eu convido você a rezar junto comigo essa oração do Santo Anjo do Senhor, pedindo essa graça de que Ele venha tocar o nosso coração e que Ele venha fazer crescer mais intimidade no nosso coração, como Ele fez com a Santa Míriam, como Ele fez como São Rafael fez com Tobias e Sara, que Ele age em nosso coração também com poder. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém.